Igualmente bem-vindos, cada um de vocês é muito importante para nós, tá bom? 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. Nós vamos ler o texto. Queria pedir àqueles que encontraram, por gentileza, se coloquem de pé em reverência a essa palavra, em nome de Jesus. Estarei lendo na Almeida, século 21, mas você pode acompanhar na sua versão ou na versão que aparecerá aqui no telão, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. Passemos a ler o texto sagrado. Irmãos, quero que saibais, como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade. E isso em dura prova de tribulação. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. Pai, mais uma vez, nós pedimos as tuas bênçãos sobre nós. E como já foi orado aqui, Deus, reforçamos a oração no mesmo sentido, de que o Senhor fale conosco, por intermédio da sua santa palavra. Que o Senhor encontre no meio de nós corações abertos para ouvir, para aprender e para aplicar as verdades do texto sagrado. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Louvado seja o Senhor. Podeis sentar, meus irmãos queridos. Meus irmãos queridos, Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto, e ele separa dois capítulos especificamente, capítulo 8 e capítulo 9, para falar acerca de uma campanha que Paulo estava realizando na sua terceira viagem missionária, para levantar arrecadação, para levantar sustento para os irmãos da Judeia. Naquele tempo, aquela época, as igrejas da Judeia passavam por grande dificuldade. E Paulo ocupa boa parte da sua terceira viagem missionária para levantar essa oferta entre as igrejas. E Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 8 e 9, para falar especificamente dessa contribuição que em outro momento foi prometida pela própria igreja de Corinto. Você vai ver isso no capítulo 9, nos versículos do capítulo 9, você vai ver que a igreja de Corinto tinha prometido dar uma oferta, ajudar esses irmãos. E Paulo escreve a essa igreja, uma igreja, meus irmãos queridos, que era cheia de dons. Interessante lembrar que Paulo não é a primeira vez que faz essa campanha, esse levantamento dessa oferta. Mas outra vez, juntamente com Barnabé, ele participa desse momento, levantando recursos para ajudar os necessitados. E agora Paulo está mais uma vez, fazendo isso, fazendo esse ajuntamento, ou essa arrecadação entre as igrejas gentílicas. E, meus irmãos queridos, essa igreja que era rica em dons espirituais, cheia de expressão espiritual, a igreja de Corinto, ela, meus irmãos queridos, tinha uma grande dificuldade de expressar essa espiritualidade toda por meio da generosidade. Era uma igreja muito rica, e eles alegavam que de fato eram muito espirituais, mas tinham dificuldades de expressar essa espiritualidade
por meio da sua oferta, por meio da sua contribuição, por meio da sua generosidade. Eu pensei num título para essa mensagem, e o título seria As Marcas de uma Igreja Generosa, ou uma igreja marcada pela generosidade, talvez expresse melhor. E meus irmãos queridos, que igreja é essa? Paulo olha para uma igreja, ou para algumas igrejas, e vê nessas igrejas como um modelo, como igrejas marcadas por generosidade. Paulo se refere às igrejas da Macedônia. Aí nós temos, por exemplo, a igreja de Filipos, a igreja de Bereia, entre outras igrejas a que Paulo se refere. Paulo pega essas igrejas e mostra a Corinto, olha, que é um modelo de uma igreja marcado pela generosidade. E penso eu, meus queridos irmãos, que se preservada está essa mensagem para os nossos dias, Deus também quer falar conosco. E nós falamos de uma igreja marcada pela generosidade, mas podemos falar de uma maneira particular, um cristão que tem a sua vida marcado pela generosidade. E essa igreja, meus irmãos queridos, que Paulo destaca, ela serve como um exemplo para nós, para que possamos aprender algumas lições com ela. E a primeira delas é que uma igreja marcada pela generosidade, ela é alvo da graça de Deus. Ela é alvo das bênçãos do nosso Deus. O versículo 1 do capítulo 8 diz assim, eu queria muito que você tivesse com a sua Bíblia aberta. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. A graça de Deus alcançou aquelas igrejas. Uma igreja marcada pela generosidade, ela é alvo da graça de Deus. A bondade de Deus é derramada. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, deixa eu falar para vocês, tem uma igreja que é cheia da graça de Deus. Essa é a igreja dos macedônios. As igrejas da Macedônia, eles são alvos da graça de Deus. A bondade de Deus é derramada sobre essa igreja. E que igreja era essa, meus irmãos? Era uma igreja generosa. Era uma igreja que tinha não apenas um coração que amava a Deus, mas as suas posses iam junto. O seu bolso era convertido também, nós vamos falar sobre isso. Era uma igreja que amava contribuir. Paulo diz assim, olha, tem uma igreja que a graça de Deus foi concedida, e a ideia é de uma graça derramada. Sabe o que é isso, meus irmãos queridos? Essa igreja entendeu que ofertar é um ato de graça, é um ato de bondade, é um ato do despejar do cuidado de Deus que veio sobre essa igreja. E essa igreja, uma vez alcançada por essa graça, agora ela é como um canal que faz com que essa graça possa permear e desaguar em outros lugares e alcançar os sedentos e os necessitados. A graça de Deus é sobre a vida dessa igreja. Essa igreja entendia que uma vez alcançadas por Deus, uma vez abençoada por essa graça, ela é agora como uma torneira que precisa se abrir e deixar essa graça alcançar outras pessoas. Sabe, meus irmãos queridos, muitas vezes nós não somos um cristão generoso no tocante a dar, a ofertar, a contribuir, porque nós não entendemos muitas vezes que isso diz respeito a viver uma vida de graça. Primeiro, sendo alcançado por uma graça maravilhosa. Significa lembrar de onde Deus nos tirou. Graça. Muitos amigos nossos ainda estão vivendo a vida que nós vivíamos no passado. Mas a graça de Deus foi lá e nos abençoou. Mudou as nossas convicções, as nossas ideias. Nos ajudou no sentido a não mais gastar nossa vida naquilo que não vale a pena. A não investir as nossas posses naquilo que não leva a nada. A graça de Deus foi derramada sobre a vida daquela igreja. E meus irmãos queridos, eu não conheço nenhuma igreja
que padeça das necessidades básicas da vida, quando há no coração delas generosidade. Segundo, eu não conheço nenhum cristão, nenhum crente, que ele tem um coração generoso, que ele é ofertante, ele é contribuinte, ele apoia a obra do Senhor, está aí mendigando pão, ou vivendo uma vida infeliz. Essa igreja é uma igreja abençoada. Ele vai falar, meus irmãos queridos, uma coisa maravilhosa, versículo 2: pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Uma igreja extremamente feliz e alegre. É o termômetro que mede o reconhecimento das bênçãos de Deus. Quanto mais abençoados nós somos, mais felizes nós somos. Amém? Amém. Quanto mais abençoados nós somos, mais a alegria enche o nosso coração. Essa era uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma profunda alegria, que não consegue deixar com que a extrema pobreza o abata. Essa extrema pobreza, meus irmãos queridos, muito provavelmente porque estes irmãos, por não compactuar com a idolatria, não compactuar com os sistemas econômicos da época que estavam conectados com a idolatria, por não participar dessas coisas, se dedicaram em ser fiéis a Deus, foram muito provavelmente cortados do ciclo econômico de cada uma dessas cidades, passaram por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas mesmo assim eles entenderam que a graça de Deus os alcançaram, e mesmo em meio à extrema dificuldade, gozavam de uma alegria indizível. Nunca vi, meus irmãos queridos, um irmão, uma irmã, que ela é generosa em dar, em participar da contribuição, está com seus corações entristecidos, mas a alegria alcança, porque ela reconhece a bondade de Deus. Meus irmãos queridos, tudo isso é Paulo recordando de uma bem-aventurança esquecida. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, eu queria que você fosse bem rapidinho lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, e depois voltasse para 2 Coríntios, olha o que é que vai dizer o texto. Versículo 35, Atos capítulo 20, versículo 35, em tudo vos dei o exemplo, de que deveis trabalhar sim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, dar é mais bem-aventurado do que receber. Em outras versões ele vai dizer, é melhor dar do que receber. Não sei se você já esteve numa situação difícil, onde você precisou receber a ajuda de alguém, necessitado a tal ponto de que alguém tem que chegar, e é sofrido. É bom receber, a gente recebe, fica feliz porque chegou, mas a posição do necessitado é uma posição desconfortável. Por isso que Paulo vai dizer, é melhor dar do que receber. Há uma alegria muito maior, e essa igreja, meus irmãos queridos, ela é marcada, essa igreja que é marcada pela generosidade, ela é alvo dessa graça de Deus. Deus abençoa de uma maneira extraordinária. A generosidade nasce da graça, não da sobra, mas é da graça. Segundo, uma igreja marcada pela generosidade contribui apesar das circunstâncias. Versículo 2: pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Sabe o que é isso? Uma igreja generosa, ela não escolhe tempo, nem está à mercê do tempo, nem das circunstâncias. Ela sabe que sempre dá para fazer um pouco mais.
Sempre dá para se estirar um pouco mais. Sempre dá para melhorar um pouco mais. Ela serve e ela se envolve apesar das circunstâncias. O texto vai falar sobre uma tribulação, uma dura prova de tribulação. Sabe o que é isso? Sofrimento intenso. Essa igreja estava passando por lutas, por dificuldades, para sustentarem a sua fé, diante de perseguição, diante de lutas, diante de opressão, aflições internas, pressões externas. Mas uma igreja marcada pela generosidade, ela contribui a despeito das circunstâncias. O texto vai falar no versículo 2 de uma profunda pobreza. E o sentido do texto original indica uma miséria absoluta. E é, meus irmãos queridos, no mínimo estranho. Como é que pode coabitar, conviver no mesmo lugar, profunda tristeza e grande alegria? Como é que isso acontece no mesmo espaço e tempo? Só um coração marcado pela generosidade vai saber. De você estando pobre, enriquecendo a outros, com graça. Estando passando por luta, fazendo chegar água aos sedentos. Louvado seja o nosso Deus. A generosidade cristã, meus irmãos queridos, não é medido pelo valor, mas pela disponibilidade de se doar, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. Uma igreja, meus irmãos queridos, que transbordava em riqueza de generosidade. Interessante, não percamos de vista que Paulo está falando para uma igreja muito espiritual, cheia de dons, mas que não se traduzia em generosidade. Sabe, o ato de ofertar, o ato de ser fiel a Deus diz muito sobre a nossa fé. Diz muito sobre a autenticidade da nossa fé. Será que nós cremos mesmo? Interessante que a Bíblia chama o dinheiro ou o amor às riquezas de Mamon, e ela coloca como algo, como se fora uma divindade. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, ou a Deus e a Mamon. E a Bíblia mostra a generosidade como um antídoto para que o nosso coração não seja tomado pelo amor às riquezas, ao dinheiro. O ato de abrir, liberar e dar faz com que a cada dia matemos dentro de nós o apego e o amor às riquezas. Essa igreja, meus irmãos queridos, é um exemplo para nós, porque ela contribui apesar das circunstâncias. E muitas vezes, meus irmãos queridos, eu falhei muito, porque às vezes a gente ia para um lugar e tem uma pessoa vou usar esse termo, bem humilde do ponto de vista financeiro, e às vezes ela queria ajudar com um pouquinho que tinha, mas queria ajudar. Eu dizia, não precisa não, pode ser que eu tenho aqui, eu estava roubando a oportunidade daquela pessoa ser generosa com aquilo que ela tem. A pessoa estava contando as pratinhas para comprar um bolo, para poder levar para um pequeno grupo. Não precisa não, deixa que... E aí o Espírito Santo tocou meu coração. Não é para você não, ela está dando para mim. E eu tive tempo hábil para dizer, vá minha irmã, pode comprar, e esse bolo vai ser uma bênção. Porque quem tem um coração generoso, contribui apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. Terceiro, meus irmãos queridos, uma igreja marcada pelo entusiasmo. Uma igreja marcada pela generosidade, ela oferta, contribui com entusiasmo, com alegria. O versículo 3 diz assim, porque eu posso dar testemunho de que eles deram de livre vontade, na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência
o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. O texto mostra uma igreja que é marcada pela generosidade. Ela dá com entusiasmo, com alegria, com entusiasmo. Esse entusiasmo nós podemos ver pelo menos em 3 pontos. Voluntariedade. Olha o que aqui diz o versículo 3. Eu posso dar testemunho que eles deram de livre vontade. Ei, não é a gente que quer dar. Vocês estão pedindo. Paulo está aqui, entre aspas, cobrando, entre aspas, na realidade chamando uma responsabilidade da igreja de Corinto, que tinha prometido, mas que não tinha chegado junto. Paulo está chamando a responsabilidade. Mas a igreja dos macedônios não. Eles deram de livre vontade, voluntariedade. Segundo, sacrifício. O texto vai dizer, meus irmãos queridos, que eles deram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso. Deram além do que podia. E por fim, meus irmãos queridos, esse entusiasmo é percebido na sua insistência. Versículo 4. Pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar. Meus irmãos queridos, você consegue perceber o que é isso? Uma igreja que ela não precisa, o pastor ou o líder de missões, dizer, meus irmãos, vamos lá, vamos ofertar. Não, essa igreja não precisava disso. Filipos, Bereia, Colossos, entre outras. Eles, por livre vontade, deram, na medida dos seus bens, voluntariedade. Eles deram acima do que podiam, sacrifício. Eles deram com insistência, versículo 4, eles pediram com muita insistência, Paulo, deixa a gente participar desse negócio, Paulo. Eu imagino Paulo dizendo, não, mas vocês não têm nem para vocês. Paulo, pelo amor de Deus, deixa a gente participar. Quem ama, meus irmãos queridos, a obra de Deus, se alegra em sustentá-la. Eu estava lendo comentário de um teólogo que já está na glória, um teólogo batista, Warren Wiersbe, e eu coloquei no meu sermão um trechozinho, quando ele comentava esse capítulo 8. Ele diz assim, é possível contribuir com generosidade, mas sem entusiasmo. É possível, a pessoa tem grande posse, está aqui, ó, mas sem entusiasmo, sem aquela alegria, sem aquele desejo, sem aquele sacrifício de ir além. É possível. E ele vai relatar a fala de um membro de uma igreja. O membro diz assim, o pastor disse que eu tenho que contribuir até doer. E aí a segunda fala dessa pessoa, eu sinto dor só em pensar em contribuir. Só em pensar eu já fico todo... Sabe, meus irmãos, será que essa fala talvez não ressoe, não ecoe, talvez em muitos corações? Lembro-me de um testemunho de um CEO, né, de um grande dono aí de empresa, que foi jantar na casa, eu já contei esse testemunho aqui, mas é bom quando tem pessoas novas que vão ouvir pela primeira vez. Então, esse CEO foi jantar na casa de um funcionário seu, em um grande condomínio, ele foi lá, uma grande casa, e depois quando estão voltando para a sua casa, depois desse jantar maravilhoso, o filho dele, ele deixa o menino no quarto, Deus abençoe, ele disse, papai, Deus abençoe, não, vamos me explicar aqui umas coisas. Diga, meu filho, aquele rapaz é o seu funcionário? É. E por que ele mora naquela mansão e a gente mora nessa casa? E a casa que ele morava era uma casa muito boa, só que a casa do funcionário era muito melhor ainda. E ele foi explicar ao filho, ele leva o filho para o quarto, pede à esposa, pega o caderninho, e a esposa pega o caderninho.
E ele abre o caderninho e ele mostra: ó, meu filho, está aqui, ó. Irmão fulano de tal, África, país tal. Todo mês a gente envia tanto para ele. E ele começou a elencar vários missionários que esse CEO ajudava todo mês. Todo mês eu mando oferta para eles. Então, meu filho, o que é que acontece? Eu resolvi, junto com a sua mãe, reduzir um pouco o nosso padrão. Mas não falta nada, a gente tem uma vida boa, meu filho. Mas eu reduzi um pouco mais para poder abençoar a obra, meu filho. Isso é maravilhoso, todo mês poder mandar. E eu fiquei pensando, meus irmãos queridos, que uma igreja marcada por generosidade, ou um cristão que é generoso, ele dá com entusiasmo, ele dá com alegria. Esse senhor estava ensinando sobre dar, ofertar com alegria. E meus irmãos queridos, por fim, fazendo um retrospecto, uma igreja marcada pela generosidade, ela é alvo da graça de Deus, ela é abençoada. Ele recebe as suas bênçãos de Deus de uma maneira especial. Segundo, uma igreja marcada pela generosidade contribui apesar das circunstâncias. Terceiro, essa igreja marcada pela generosidade contribui com entusiasmo, com alegria. Ela não fica correndo, se escondendo da hora do ofertório. Ela dá com alegria. Ela dá com entusiasmo. E por fim, meus irmãos, talvez a maior lição, quando nos entregamos a Cristo, a generosidade se torna algo natural. Versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor. E a nós, pela vontade de Deus. Quando o nosso coração é de Cristo, as nossas posses também são. Quando nós servimos a Deus de todo o coração, Mamon, o Deus das riquezas, o amor às riquezas, perde espaço em nosso coração. Quanto mais o nosso coração é de Cristo, menos ele é das paixões desse mundo. Quando servimos a Deus de todo o coração, Mamon perde espaço. A falta de generosidade, ou a mesquinheza, muitas vezes, de ofertas que cai no altar, no gasofilaço, muitas vezes não é problema de bolso, mas é problema de coração. Quando o coração não é rendido a Cristo, aquilo que nós temos também não é. Lembro-me de uma família que vai a um culto, e quando volta ao culto, o pai daquela família começa a dizer: a recepção, nós chegamos primeiro que a recepção. O pastor hoje não diz coisa com coisa. O louvor, se eu fosse cantar, cantava melhor. O povo tudo conversando. Esse irmão só viu o problema. A criancinha bate no ombro e diz assim: papai, também você queria o quê? Com R$2. Aquela criancinha viu que quando, no momento do ofertório, o pai procurou a menor nota que tinha. Enquanto pensava sobre tudo isso, lia e orava, percebi que nós estamos numa geração que quer muito de Deus, mas entrega pouco. Pouco do nosso tempo, pouco da nossa dedicação, pouco nas nossas contribuições. E Paulo fala sobre uma igreja que fazia totalmente diferente do que a igreja de Corinto estava fazendo. No capítulo 9, a conclusão dessa mensagem, o versículo 5 do capítulo 9, Paulo está resumindo toda essa conversa com a igreja de Corinto. Diz assim o versículo 5: portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem
e preparassem de antemão a vossa contribuição. Paulo tem enviado alguns irmãos, olha, vá lá dizendo lá que nós estamos chegando para fazer um momento ofertório com eles, e diga a esses irmãos que preparem uma oferta para abençoar. Versículo 5 do capítulo 9. Que já, olha o que é que diz o versículo 5. Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como contribuição, não como extorsão. Olha o que é que diz o versículo 6. Mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá com generosidade. E cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem com constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Meus irmãos queridos, isso é muito importante, porque muitas vezes o que acontece conosco está ligado. Muitas vezes a maneira como eu vivo está conectado com aquilo que eu entrego. E aí o versículo 8 diz, do capítulo 9 de 2 Coríntios, Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Paulo termina, meus irmãos queridos, esse assunto com essa igreja, dizendo tudo aquilo que ele queria dizer. E no final dizendo assim, agora está com vocês. Quais são as marcas que vocês querem carregar? A marca de uma espiritualidade que não se traduz na generosidade? Ou as marcas autênticas da fé, que são traduzidas na entrega, no sacrifício e no desejo de participar? Eles convidam a igreja de Corinto a ser uma igreja de não apenas fala, mas uma igreja de amor, que traduz a sua espiritualidade com generosidade. O exemplo dos macedônios, meus irmãos queridos, ecoam até hoje. Eles deram de livre vontade, de acordo com suas posses, e grave isso, e acima do que podiam. E eles pediram com insistência, nos deixe participar, nos deixe participar. Nós estamos encerrando, meus irmãos queridos, a campanha